Discipulado é uma maneira de formar discípulos de Cristo. O que define o discipulado? Define o discipulado que é um relacionamento entre o discipulador e o seu discípulo. O discipulado, ele vai muito além da sua reunião do dia a dia ali que você faz toda semana. Ele tem que ir além disso. Por quê? Porque se você achar que a sua reunião de discipulado, você que está aí me assistindo, não importa o país que você esteja, mas você achar que a reunião de discipulado é simplesmente para você dar informações, passar todas as informações que você tem, ou prestar conta, ou tudo isso, o que vai acontecer? Você não vai ter uma reunião de discipulado. Então, o discipulado, ele tem um objetivo muito especial, que é você formar Cristo na vida do outro, você apontar Cristo para que aquela pessoa possa ser formada com o caráter de Cristo. Qual que é o objetivo da reunião de discipulado? Você vai anotar aí. Tem 2 princípios importantes: treinar os líderes e apacentar o seu rebanho. Por que você faz reunião de discipulado? Pelo menos, no mínimo, para isso. Para treinar os seus líderes e para você apacentar o seu rebanho. E aí você tem que ter alguns cuidados importantes na sua reunião de discipulado. Qual cuidado que você precisa ter? Isso não faz diferença, viu? O discipulado, ele não faz diferença se ele é aqui no Brasil, ou lá na Gisele, que é lá nos Estados Unidos, ou a África, que eu supervisiono, não. O discipulado são princípios que nós estamos ministrando agora. Então, você precisa ter cuidado para não fazer o quê? Discipular sem fazer discípulo. É possível você discipular sem fazer discípulo? É possível. Eu estou em discipulado há mais de 20 anos. Né? Tive o prazer de ser discipulado pela pastora Marília assim que eu cheguei, e eu brinco que eu sou assim, ó, fico igualzinha, né? Assim, com horário, com anotação. Fui mandar as anotações para a pastora Paula, falei, não preocupa, que foi ela que me ensinou a pregar, até o aleluia está escrito. Então, isso é discipulado, né? Eu fico vendo ela pregar, falei, é igual. Muitas vezes, às vezes, as coisas que a pastora Márcia fala, eu falo, gente, a gente faz igual. Onde que eu aprendi isso? Você recebe uma vida sem perceber. Isso é discipulado. Não é você querer passar, não. Então, agora você vai falar assim. Você vai fazer dessa maneira. Você vai pregar assim, não. É natural. É uma vida que flui. À medida que você vai caminhando, a vida de Deus vai sendo transmitida para você. Mas, para isso, você não pode fazer só reuniões. Porque a reunião, ela faz parte do discipulado. Mas ela não se resume no discipulado. O discipulado não se resume na reunião. Às vezes você acha que só porque a sua reunião é maravilhosa, você tem discipulado. Não, vai muito além das reuniões. Então, às vezes, nós não podemos ter tantas reuniões com a pastora Márcia, mas a vida de Deus vai sendo transmitida além das reuniões. Amém? Então, é muito importante você entender isso, que o discipulado vai além das reuniões. Mas eu coloquei aqui 3 pontos muito importantes para você ter uma reunião de discipulado produtiva. E agora é uma dinâmica, eu preciso que você anote aí, você que está aí, anote, cutuca a sua irmã aí de discipulado, dá um abraço nela, se você puder, né? Não pode estar podendo abraçar, mas com máscara. 3 pontos importantes. Não pode abraçar mais, não pode pegar, pode nada. 3 pontos importantes do discipulado. Primeira coisa eu coloquei aqui, tenha uma pauta. Você precisa ter uma pauta na sua reunião de discipulado. Então, a minha pauta, ela é com tudo. Mesmo que você não tenha tudo na pauta, como tem na minha, você precisa ter os pontos importantes que você vai falar. Por quê? Porque senão você se torna prolixo. Você começa a falar um monte de coisa e no final a pessoa fala, o que ela falou mesmo? Então, nós vamos falar agora sobre o projeto de consolidação. No fim, você não sabe do que falou, que dia que começa, quanto que é o livro, que dia que vai entregar, quanto que foi, você não tem uma pauta. Você precisa ter uma pauta para que você seja eficiente e que dê tempo de tudo. Segunda coisa, você precisa se planejar. Quando você se planeja, você consegue falar de uma maneira que não fique pesado para ninguém. Nem para você e nem para aqueles que estão recebendo. Então, quando a gente vai fazer um projeto, são projetos grandes, igual nós fizemos o projeto do Amado Coração. Envolvia comprar livro, receber livro, distribuir os livros, 4 semanas ministrando primeiro para as crianças, depois as crianças. Não foi grande o nosso projeto?
Mas quando você tem uma reunião, você tem uma pauta, você se planeja, aquilo não fica pesado. E mais do que isso, você começa e termina a reunião no horário. Isso também é muito importante. Nosso trabalho, ele é com as mulheres. Nós discipulamos mulheres que apacentam, discipulamos as mulheres que apacentam as crianças. Então, você discipula a mulher, ela tem filhos, ela tem marido, ela tem horário para chegar, e às vezes ela tem exatamente aquele tempo. Você precisa começar e terminar no horário. Mas para isso, meu irmão que está aí, ó, você anota, sua reunião precisa ter um planejamento.